Olá, nós estamos aqui para apresentar a você um movimento que acontece ao redor do mundo todo e que é capaz de unir o desenvolvimento econômico e o bem-estar das pessoas. Estamos falando do cooperativismo, uma filosofia de vida que tem como principais referências a participação democrática, a solidariedade, a independência e a autonomia. Segundo a ONU, 1 bilhão de pessoas estão ligadas ao cooperativismo em todos os continentes. Se imaginarmos que estas pessoas vivem em famílias com mais de 3 membros, é possível afirmar que o cooperativismo alcança 4 bilhões de pessoas. Assim, mais da metade da população mundial está de alguma forma ligada a uma cooperativa. E o melhor de tudo, o cooperativismo visa atender às necessidades do grupo e não o lucro puro e simples. O sucesso no cooperativismo é sempre sinônimo de equilíbrio e justiça entre os participantes. Mas como foi mesmo que começou toda essa história? O ser humano é sociável por natureza, não nasceu para viver sozinho. Desde a antiguidade, a história registra exemplos de cooperação. Segundo Charles Guidi, estudioso do cooperativismo, a origem da cooperação está na própria origem da humanidade, no seu modo de ser, de viver e de agir diante das necessidades vitais. Você sabia que vem do povo romano as formas de economia coletiva? Já os babilônios formaram organizações para arrendamento de terras. E em todos os povos germânicos, a vida no campo se desenvolveu sobre bases cooperativas. Mas o cooperativismo, como doutrina, assim como conhecemos hoje, tem o seu marco histórico na Revolução Industrial. Na Inglaterra do século XVIII, com as máquinas substituindo a mão de obra e a classe operária submetida a baixos salários e a longas jornadas de trabalho, surgem os ideais cooperativistas. Inspirada pelos principais pensadores do movimento, o francês Charles Fourier e o inglês Robert Owen, a classe operária começa a buscar alternativas. E foi assim que, em dezembro de 1844, na Inglaterra, nasceu a Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale. A primeira cooperativa moderna do mundo foi fundada por 28 tecelões. Era um pequeno armazém que comprava e revendia produtos a preços mais competitivos. O capital inicial do empreendimento veio dos próprios fundadores, cada um contribuindo com 1 libra. O exemplo de Rochdale logo se espalhou pela Europa, especialmente Alemanha e Itália, e além de demonstrar à sociedade da época que outro modelo de consumo era possível, também consolidou os 7 princípios morais considerados até hoje a base do cooperativismo. São eles: a adesão voluntária e livre, que confirma as cooperativas como organizações voluntárias, abertas a todas as pessoas aptas a utilizar os seus serviços e assumir as responsabilidades como membros, sem discriminações sociais, de sexo, raciais, políticas ou religiosas. A gestão democrática, princípio que reforça as cooperativas como organizações democráticas, controladas por seus membros que participam ativamente na formulação das suas políticas e na tomada de decisões. Participação econômica dos membros. As cooperativas são sociedades de pessoas e não de capital. Seus membros contribuem equitativamente para formar o capital do empreendimento. Seguindo o princípio democrático e de justiça, os benefícios também são concedidos na proporção das transações com a cooperativa. Quanto maior for o relacionamento, mais benefícios tem o sócio. Segundo o princípio da autonomia e independência, as cooperativas são organizações autônomas, de ajuda mútua, controladas pelos seus membros. Educação, formação e informação. As cooperativas promovem a educação e a formação dos seus membros, dos seus representantes eleitos e dos seus trabalhadores, de forma que estes possam contribuir com o seu desenvolvimento. Também informam o público sobre a natureza e as vantagens da cooperação. Intercooperação. As cooperativas dão força ao movimento cooperativo, trabalhando em conjunto através das estruturas locais, regionais, nacionais e internacionais. E por fim, o interesse pela comunidade.
Comprometidas com o desenvolvimento local, as cooperativas trabalham para o desenvolvimento sustentado das comunidades em que estão inseridas, por meio de ações e políticas aprovadas pelos membros. Seguindo estes princípios, as cooperativas levam os seus valores à prática. E assim, desde Rochdale, o cooperativismo tem sido uma resposta aos problemas impostos pela globalização. Um contrapeso à concentração de riqueza, propulsor do desenvolvimento sustentável e gerador de emprego e renda. Como tantas outras coisas, a filosofia cooperativista chegou ao Brasil trazida pelos colonizadores portugueses, ainda no final do século XIX. Como na Inglaterra, a primeira cooperativa que se tem notícias em terras brasileiras também foi uma cooperativa de consumo, criada no meio urbano em 1889. A Sociedade Cooperativa Econômica dos Funcionários Públicos de Ouro Preto, Minas Gerais. Mas também por aqui o cooperativismo logo cruzou fronteiras e se espalhou para outros estados brasileiros como Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. A doutrina cooperativista se expandiu sobretudo no Sul, por influência dos imigrantes de origem alemã e italiana que trouxeram na bagagem cultural o trabalho associativo e a experiência de atividades familiares comunitárias. Em 1902, surgiram as cooperativas de crédito no Rio Grande do Sul, por iniciativa do padre suíço Theodor Amistad, e a partir de 1906 nasceram e se desenvolveram as cooperativas no meio rural, idealizadas por produtores agropecuários. De início, a imensidão territorial do país e o trabalho escravo impediram o desenvolvimento pleno do cooperativismo brasileiro, além da falta de material didático sobre o assunto. Esta lacuna foi preenchida com a criação da OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, em 1969. Foi somente em 1971 que o país disciplinou a criação de cooperativas na forma da lei, porém, ainda não de forma plena. Os limites foram superados pela Constituição de 1988, que deu início à autogestão do cooperativismo. A Constituição brasileira entende cooperativa como uma organização de pessoas que se baseia em valores de ajuda mútua, responsabilidade, democracia, igualdade, equidade e solidariedade. Seus objetivos econômicos e sociais são comuns a todos os seus membros. Nos dias de hoje, segundo determina a legislação, existem no Brasil cooperativas em 13 setores da economia: agropecuário, educacional, de trabalho, produção, saúde, consumo, habitacional, mineração, transporte, turismo e lazer, infraestrutura, especiais e de crédito. E agora você acha que já sabemos bastante sobre o cooperativismo? Já sabemos sim, mas ainda falta conhecer 3 conceitos que conferem identidade ao movimento. E o primeiro deles é o significado do verbo cooperar. Para a doutrina cooperativista, significa unir-se a outras pessoas para, em conjunto, enfrentar situações adversas, para transformá-las em oportunidade e bem-estar econômico e social. Depois é preciso falar de cooperação. É um método de ação pelo qual indivíduos com interesses comuns constituem um empreendimento. Os direitos são todos iguais e o resultado alcançado também é igualmente repartido entre os integrantes, sempre seguindo os princípios de equidade e justiça. Agora, a principal definição: os sócios. Os sócios ou associados ou ainda cooperados são aqueles indivíduos que se ligam a uma cooperativa. A finalidade depende do ramo. Pode ser para exercer atividade econômica, como nas cooperativas de crédito, ou para adquirir bens de consumo, para gerar trabalho ou oferecer serviços à comunidade. É certo que a cooperativa não visa o lucro, mas sim o atendimento às necessidades de seus associados. Porém, como todo empreendimento, a cooperativa também exige uma gestão bem conduzida e estruturada. Como sociedade de pessoas, a cooperativa tem na Assembleia Geral o seu órgão supremo, responsável por tomar as decisões de interesse do seu quadro social. Toda cooperativa realiza anualmente uma Assembleia Geral Ordinária, ocasião em que os dirigentes devem apresentar aos sócios a prestação de contas, relatórios e planos de atividades. Também é a Assembleia Geral que decide as destinações das sobras, que são o resultado gerado pela cooperativa e que retorna aos associados. Reunidos em assembleia, os membros da cooperativa elegem ainda o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal. Regida por estatuto social,
que é o conjunto de normas que orientam suas funções, atos e objetivos, a cooperativa é constituída a partir do seu capital social, que é o valor em moeda corrente que cada pessoa investe ao associar-se e que serve para o desenvolvimento da cooperativa. Os pioneiros de Rochdale, por exemplo, contribuíram cada um com 1 libra. Também se consolidaram na história do cooperativismo valores como a fraternidade, a igualdade, a liberdade, a solidariedade e a inspiração na doutrina cristã. Assim, em todo o mundo, as cooperativas são a prova de que os sonhos podem virar realidade, de que é possível crescer sendo parceiro do desenvolvimento das pessoas e das comunidades. Vem com a gente!